Ketov, Haverins, como vocês vão? Tudo bem? Vamos aqui fazer a leitura da nossa porção da Parashá de Emor, tá? Nós estamos aqui na quarta parte da porção da Parashá. Hoje nós estaremos lendo aqui o capítulo 23, tá? E o versículo 1 do livro de Levítico, tá? Conhecido aí como Levítico, em hebraico, Vaikra, tá bom? O versículo 1 diz assim, ó. Vaedaber Adonai el Moshe lemor, disse, falou Deus, né? El Moshe a Moisés lemor, dizendo-lhe, Daber el Benei, fale aos filhos, Benei Israel, aos filhos de Israel, Veamartá Alechem, ou seja, dizendo-lhe para eles, né? Diga-lhes, Alechem Moed, ou seja, essas são as festividades. Liga-lhes essas festividades, Moed e Hashem, essas são as festividades de Deus. Achete e creu, ou seja, que vocês devem designar, né? Otan designar, Otan designar para vocês, Mekerai, como celebrações Mekerai Kodesh, como celebrações sagradas, tá? Alechem Moedai, ou seja, essas são as minhas festividades sagradas, tá? Então nós vemos aqui que no primeiro versículo já nos é apresentado aqui que Deus está falando para Moisés, falar para todos os filhos de Israel que essas são as festividades Moed Hashem, ou seja, são as festividades de Deus, tá? Então nós já vemos aqui que todas as festas que estão aqui vão ser faladas aqui, são as festas que Deus ordenou, são as festas que Deus instituiu, tá? O versículo 2 ele já diz assim, é... desculpa, versículo 3. Vamos lá. 6 dias vocês trabalharão e o sétimo dia é um dia de descanso completo, uma celebração sagrada, nenhum trabalho pode ser feito, um Shabat para Deus em todos os lugares em que vocês vivem. Então nós vemos aqui que a primeira festividade que Deus já fala ao povo de Israel era justamente o sábado. Deus fala, 6 dias vocês trabalharão e o sétimo dia é um dia de descanso completo. Vocês não devem fazer nenhuma obra. Vocês não devem fazer nenhum trabalho, tá? E o final do versículo, ele diz assim: em todos os lugares que vocês viverem, ou seja, se eles não estão em Israel, em qualquer lugar do mundo onde eles estão, eles devem observar e guardar o sábado, tá? A Irache, ele fala que ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, né? Shechet Yamin, ou seja, por que 7 dias? Né? Por que o Shabat aparece aqui no meio das festas? Ele, assim, para ensinar que quem profana as festividades é considerado como se tivesse profanado o Shabat. E quem cumpre as festas é considerado como se tivesse cumprido o Shabbatot, né? Ou seja, o Shabat ele aparece aqui em primeiro justamente para ensinar o povo judeu que ele é o principal e que todas as festas é como se você cumprisse, é como se estivesse cumprindo um Shabat, tá? Tem um profundo aqui, talvez não tenha ficado claro, tá? É, mas vamos visitar aqui o versículo 4, né? Para nós entendermos. Estas são as festividades de Deus, que devem ser designadas, sagradas e que são fixadas em suas datas apropriadas. Então, vamos parar a atenção aqui e prestar atenção nesse versículo. Então, Deus diz assim: Eler Moedei Hashem Miquerei Kodesh Asher, ou seja, essas são as festividades de Deus que são sagradas, tá? E que são fixadas em suas datas apropriadas,
dadas. Tá, Mauro, mas o que isso quer dizer? Meu amigo, meus amigos, é bem simples. Deus estava falando para o povo judeu: essas são as minhas festividades, elas são santas. Vocês vão determinar agora a partir as datas e vão fixar tempos para que as festas caiam, justamente como nós vamos ver aqui no caso de Pêssego, que caia justamente naquela época. Vamos lá, o Rashi ele pega assim. Elech Moed Hashem, né? Que quer dizer assim, no versículo 2, a Torá se refere à proclamação de um ano embolísmico, que enquanto aqui a Torá está se referindo à santificação do mês. Vamos ler o versículo adiante para nós entendermos aqui. Ó. O versículo 5 diz assim, no primeiro mês, na tarde do dia 14, né, desse dia, é peça para Deus. A Irache comenta assim, a partir desta hora, dessa sexta hora do dia, são contadas a partir do amanhecer, né? Ou seja, até o anoitecer. Então, aqui começa um bem diferente em relação ao que nós entendemos aqui no Ocidente, a maioria, na verdade, boa parte, né, do mundo, quase 100%, que para o mundo o dia acaba à meia-noite, tá? Só que a Torá, ela fala não, o dia ela acaba quando o sol se põe. Porque acho que é até bem simples, né? Como que pode, se você fala, são meia-noite, a partir da meia-noite e um, já é outro dia. Tá, mas você está falando que é meia-noite. Então já não é dia, já é metade da noite, certo? Você tem mais aí mais 4 a 5 horas período aí dependendo né, do fuso horário, que começa a amanhecer a partir das 5, dependendo do lugar bem mais cedo. Então, o próprio Deus aqui, ele já fala para o povo de Israel designar os horários e as datas certas para essas festas, tá? Que começariam a partir do pôr do sol, né? Que já no caso já seria um outro dia. Por isso que nós aqui, quando vamos celebrar o Shabat, é o pôr do sol. Para nós, baixou o sol, sumiu totalmente o sol. Apareceu, escureceu, apareceu as 3 primeiras estrelas ali, ou já escureceu. Para nós já é um dia, já é outro dia. Já nós não contamos como aquele dia. Quando dá meia-noite, é simplesmente a metade da noite do primeiro dia, tá? Então vamos lá. Não se esquecendo, tá? Em Bereshit, lá fala o quê? No livro de Gênesis fala: e foi manhã e tarde, dia primeiro. Foi manhã e tarde, dia segundo, tá? Deus separou as trevas da luz. Então, se ele separou da luz, quer dizer que um novo dia nasceu a partir do pôr do sol, tá? É bem simples isso, tá? Vamos voltar para o assunto aqui. O assunto que eu queria comentar com vocês aqui em relação à questão é um assunto que já está desfocado da Paraxá, é um assunto mais pessoal de entendimento da própria Bíblia, tá? Então vamos ver aqui, ó. O versículo 6 diz assim: no 15º dia desse mês é uma festa de Matsotes para Deus, quando vocês comem Matsotes por 7 dias. Então, Deus começa com o Shabat, já passa para Pessa, falando que ele começa ali ao término do 14º dia de Nissan, começando então no 15º, e que seriam 7 dias festivos, onde nós comemos Matsotes, que seriam os pães ázimos, né, que são os pães sem fermentos, que foi agora que vocês acompanharam conosco aqui, né, até fez um vídeo, passamos aí 7 dias comendo os matzos, que são pão sem fermento, tiramos toda a levedura dentro de casa, tudo que é fermento, tá? E Deus fala assim no versículo 7: o primeiro dia será uma celebração sagrada para vocês, quando vocês não poderão fazer nenhum trabalho, né, de serviço. Como o primeiro dia de Pêssego, ele é como se fosse o sábado, tá? Então nós não fazemos nada, tanto no primeiro como no último dia. É como se fosse um Shabat, não nos preocupamos com o trabalho, não nos preocupamos com mais nada, apenas vivemos ali o nosso dia para nossa família, né? E celebramos ali a questão do Pessa. O versículo 8 fala assim: vocês trarão oferendas de fogo a Deus por 7 dias. O sétimo dia será uma celebração sagrada, quando vocês não poderão fazer qualquer trabalho ou serviço. Então, verdadeiramente, no último dia de Pessa também,
O primeiro e o último dia são como se fosse feriado. Nenhuma obra nós fazemos, nenhum trabalho nós fazemos, tá? Deus falou a Moisés dizendo: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês vierem à terra que eu dou a vocês, e vocês colherem sua ceifa, vocês devem trazer uma medida de homem de sua primeira colheita ao sacerdote. Nós estamos aqui no período de Sefirat HaOmer, tá? Que no caso é a contagem do homem. Durante 49 dias, durante 7 semanas, 7, nós aqui contamos esses 49 dias, um dia por dia nós fazemos a contagem desse Homer. Era uma medida, Homer era uma medida que era tirado dali de uma oferenda que era levada ao sacerdote quando tinha o templo. Então nós tirávamos uma medida da nossa contagem ali, nessa contagem, para levar para o sacerdote durante esses 49 dias. Vamos ler aqui, eu já explico para vocês, tá? Então, era tirada essa medida levada aos sacerdotes, tá? E o versículo aqui continua. Ele o agitará nos movimentos prescritos para uma oferenda agitada a Deus, de modo que ela será aceitável por vocês. Então, nós levamos essa medida que nós tiramos ali, né, da cevada, que era colhida, tá? Levamos ao sacerdote, ele tira a medida, ali ele agita nos movimentos prescritos, como por uma oferenda agitada a Deus, de modo que ele será aceito, tá? Aqui tem uma explicação do que eu já expliquei para vocês. A palavra aqui justamente é tenufá, tá? Ele agitará. Ou seja, essa agitação, ela é mencionada na Torá. Ela significa movimentar de para frente, para trás e para frente e cima para baixo, tá? Para cima e para baixo, o movimento para trás e para frente serve para barrar os ventos prejudiciais. E o movimento para cima e para baixo serve para barrar os orvalhos prejudiciais. Aqui está no Tratado do Talmud de Menahot, na página 62a. Tá? Lá está melhor explicado. Que toda essa movimentação eu já expliquei também na Paraxá, que fala ali justamente quando o Aharon ele começou o sacerdote. Então tem todo um simbolismo nessa movimentação chamada de tenufá, ali, mexia a oferenda para frente, para trás, de cima para baixo, tá bom? Vamos lá. No dia em que vocês fizerem a oferenda agitada do homem, vocês trarão um cordeiro de um ano perfeito, uma oferenda queimada a Deus, que é aquele cordeiro que era símbolo ali do cordeiro de Pêssah que teve lá quando eles assaram na saída ali do Egito, tá? Ela deverá ser queimada a Deus. Sua oferenda de farinha será 2/10 de fina farinha misturada com azeite, com uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Deus. A oferenda de libação será uma oferenda de quarto de um hin de vinho. Até o dia em que vocês trouxerem sacrifício ao seu Deus, vocês não podem comer pão, grão torrado ou grão verde. Esse é um estatuto eterno para todas as gerações e todos os lugares que vocês vivem. Então Deus aqui acrescenta, né? Porque quando nós vimos lá na saída do Egito, Deus não havia falado sobre esses preceitos. Quando o povo agora está aqui no deserto e pronto ali depois para adentrar a terra de Canaã, fala: durante então esses dias de Pêssah, vocês vão fazer essa contagem do homem, vocês vão me trazer um cordeiro, esse cordeiro vai ser todo queimado, vocês não vão poder comer, no caso, esses pães torrados ou grãos verdes, tá? E Deus fala assim que é um estatuto eterno para todas as gerações e todos os lugares que vocês viverem. Tá? Então, tem um comentário interessante aqui, porque o texto, esse versículo, ele dá a entender o quê? Então, em qualquer lugar do mundo que o povo de Israel tiver, ele terá que fazer isso. Se nós analisar o texto, parece que é isso, tá? Mas não pode ser. Por quê? Porque a Torá, ela já nos explica que o sacrifício só poderia ser, as oferendas só poderiam ser feitas num templo onde Deus havia escolhido. No caso aqui, em Jerusalém. Tá? Então, tudo aquilo que era oferecido fora do templo, nós já vimos lá que era oferecido a shedins, era oferecido a demônios. Então, Deus fala assim, tudo que vocês abaterem, vocês têm que abater dentro ali do pátio do tabernáculo, como era no caso aqui do Mexicano.
E se vocês abaterem fora, vocês estão fazendo o que os povos fazem, vocês estão sacrificando a demônio. Então Deus não pode falar que você pode trazer, você teria que trazer um cordeiro, né, e fazer essas oferendas em qualquer lugar do mundo. Ele está se referindo aqui justamente à terra de Canaã, a terra de herança de Israel, onde futuramente estaria o templo, que no caso ali o mexicano agora estaria, que era o templo móvel de Deus, que só poderia ser feito ali. Vamos olhar aqui a explicação de Irache sobre isso para nós entendermos melhor. Em todos os lugares que vocês viverem, os sábios de Israel discutem a esse respeito. Alguns aprenderam a partir daqui que a proibição de comer os grãos da nova safra, né, o hadash, que são a palavra nova, hadash é nova, antes da oferenda do homem, aplica-se também fora de Israel. Aí vem a segunda explicação. Outros já dizem que esta frase vem ensinar que essa proibição de consumir os grãos da nova safra começou a vigorar somente depois de herdar e habitar a terra de Israel, ou seja, depois que a mesma foi conquistada. Então, há uma divergência, né? Então, existem preceitos que são cumpridos só dentro da terra de Israel. Existem preceitos que poderiam ser cumpridos fora da terra de Israel. E aqui os sábios eles divergem, tá, sobre essa questão. Como eu te falei, ou fala que poderia oferecer esse grão fora da terra de Israel, outro já diz que não. Ele estava se referindo a quando eles entrarem na terra de Canaã, tá? Vamos lá. O versículo 15 diz assim: a partir do dia seguinte ao Shabat, o dia em que vocês trouxerem o homem como oferenda agitada, a palavra Shabat aqui está falando da festividade de Pessa, tá? Da contagem ali do intermediário do Pessa, que é no caso ali a contagem do homem, não é o Shabat em si, tá? Vamos lá. O dia em que vocês trouxerem o homem como oferenda agitada, vocês devem contar 7 semanas, é o que eu estou te falando. Você vai, a partir do primeiro dia da festividade, vocês vão contar 7 semanas de 7, ou seja, elas devem ser completas. Até o dia seguinte, a sétima semana, até o dia seguinte, até a sétima semana, vocês devem contar 50 dias. Durante esses 50 dias, vocês trarão oferenda de farinha de novos grãos para Deus. Dos lugares onde vocês vivem, vocês trarão pão designado. 2 feitos de 2/10, defina a farinha, devem ser assados como um pão levedado. Essa é a primícia a Deus. Como nós falamos aqui atrás, agora, uns minutos, diz assim o texto: dos lugares onde vocês viverem, vocês trarão para designado. Ou seja, não tinha como você levar essa oferenda fora do templo. Então, eu aqui no Brasil, ou os Estados Unidos, ou que seja o país, um judeu ele não pode pegar e oferecer isso como fosse uma oferenda ou um sacrifício a Deus. Porque não é o templo só é em Jerusalém. Nós vamos ver aqui que essas festas são as festas das peregrinações, ou seja, quando Deus fala aqui que justamente da onde vocês estiverem, é que quando eles adentraram a terra de Canaã, ela foi repartida ali por Yehoshua durante, acho que foi 7 anos, se não me engano. Eu só sei que toda a conquista da terra de Israel levou 14 anos, tá? Se não me engano, são 7 para eles conquistarem, mais 7 para eles separar ali os locais para cada tribo. Então, como Jerusalém ficava ali praticamente no centro, ou no caso aqui, o templo, o Mishkan, ficava num lugar específico antes da construção do templo por Salomão, eles teriam que sair das suas habitações e levarem isso para Jerusalém. Isso aqui vai ser explicado melhor na parte um pouquinho mais na frente, se não me engano, na Parashá de Devarim, tá? Nós vamos adentrar sobre esse assunto aqui, aí você vai conseguir entender o que Deus está falando aqui, tá? Então vamos lá. Junto com o pão vocês oferecerão 7 cordeiros perfeitos de 1 ano, novilho e 2 carneiros. Esses, junto com oferendas de farinha e libações correspondentes, serão uma oferenda queimada para Deus, uma oferenda de fogo, com um aroma agradável para Deus. Vocês prepararão um cabrito como oferenda de pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferenda de paz, tá? O sacerdote fará os movimentos prescritos para uma oferenda agitada diante de Deus, como o pão da oferenda da primícia e os 2 cordeiros. Ou seja, aqui também os sábios eles comentam, eles divergem sobre essa questão. Então, o sacerdote tinha que movimentar o animal conforme ele movimentava ali, aquele movimento frente, trás, baixo e cima, né? Acho que ele comenta assim: isso ensina que os membros devem ser removidos enquanto eles estiverem vivos, né? Removidos quando estiverem vivos. Poderia-se cogitar que isso se aplica a todos os animais para os quais se exigiria fazer essa movimentação antes do abate? Para esclarecer essa questão, a Torá diz sobre os 2 carneiros somente eles, ou seja, há uma pergunta: seria então todos sobre os animais que deveriam se fazer essa movimentação com o animal? Não. A Torá já diz aqui, bem claro,
sobre os 2 carneiros, somente eles, tá? Tratado, mais uma vez, do Talmud Menahot, na página 62a, quiser conferir, só ver aí. Você consegue achar hoje o Talmud praticamente na internet, você consegue achar ele, você não vai achar ele em português, você vai achar ele em inglês. Quem tem a noção, pelo menos da leitura do inglês, de conseguir interpretar, não é difícil, tá? Existem vários sites aí no próprio Rabbad.org, você consegue ler todo o Talmud ali em inglês, ainda com comentários, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 21 fala assim: Esse dia será proclamado como uma celebração sagrada para vocês, quando nenhum trabalho de serviço pode ser feito. Esse é um estatuto eterno para todas as gerações onde vocês querem que vivem, tá? Então, novamente aqui, nós vemos a partir aqui da contagem do homem da Shavuot, que era da colheita, tá? Nós vemos que Deus fala que essa é uma celebração sagrada, quando nenhum trabalho de serviço pode ser feito. Esse é o estatuto eterno para todas as gerações onde quer que vocês vivam. Tá? Então, a questão aqui se você santificar esse dia como fosse um sábado, aqui sim você vai se aplicar em qualquer lugar do mundo, tá? Onde você estiver. Já a questão de fazer os sacrifícios, fazer as oferendas, não poderia, a não ser no templo, no Beit HaMikdash, que estaria em Jerusalém, tá? Para nós terminarmos aqui no versículo 22, diz assim: Quando você escolher a ceifa da sua terra, não ceife completamente os cantos de seus campos. Não peguem as espigas individuais. Vocês devem deixar para o pobre, o prosélito, né, o estrangeiro. Ani Hashem Elohim, eu sou o Deus de vocês. Então, mais uma vez, a Torá aqui, ela repete essa questão de você, quando for semear, ou você for arar ali o seu campo, né, quando você for colher, no caso aqui, as espigas, ou ali a ceifa, você for fazer a colheita, você não deve pegar o que caiu no chão, você vai ter que deixá-los ali para o pobre e para o prosélito, né, o convertido que está no meio de vocês. Aqui, Irache, ele comenta aqui, assim, ó, a Torá repete mais uma vez, né, para que aquele que desobedeça essa proibição seja considerado como se tivesse transgredido 2 proibições da Torá. Por quê? O Rabi Abidim, filho de Rabi Yosef, diz: porque a Torá colocou essa passagem entre as leis sobre as festas, né? Como Pesa e Shavuot de um lado e Rosh Hashanah e Yom Kippur e Sukkot no outro, como nós vamos ler mais na frente. Para ensinar que todo aquele que dá lequete, que são espigas que caíram na hora da colheita, que pertencem aos pobres, né? No caso aqui, são feixes que eram amarrados ali de espigas, de forma adequada, é considerado como se tivesse construído o templo sagrado e ofertado as suas oferendas dentro dele. Por quê? Ou seja, então o Urash aqui, ele vem e comenta que a Torá ela faz novamente a repetição da questão de você deixar ali, que ela faz um simbolismo como se você estivesse ajudando na construção do próprio templo, né? Você tivesse construído o próprio templo sagrado, tá? Vocês devem deixar diante deles, eles escolherão, vocês não cabe a juntar nenhum deles. Então, o Racha ele comenta aqui que deixa ali. Você não deve juntar. Caiu, você deixa, porque é justamente para o pobre e para o peregrino que anda no meio de vocês. E quando o texto novamente fala que Ani Hashem Elohim, eu sou o Deus de vocês, está falando que aquele que é fiel em dar recompensa para aqueles que cumprem a minha Torá. Então, meus amigos, aqui nós conseguimos ver praticamente 2 festas, tá? Nós pegamos o sábado no começo, tá? Pegamos o Pessa e agora a colheita, que no caso seria Shavuot, tá? Só para nós encerrarmos aqui. O sábado, ele é uma festa contínua. Sexta-feira. O Pessa é comemorado uma vez no ano, tá? Shavuot, nós vamos comemorando também durante a festa do homem, a festa da colheita, tá? E
Agora, mais para frente, nós vamos falar um pouquinho ali de Rosh Hashanah, vamos falar ali um pouquinho de Yom Kippur, de início do mês. Mas entendamos bem aqui. Deus estava preparando o povo ali para que eles iriam adentrar a terra de Canaã, que no caso seria a terra agora de Israel, e Deus falou: essas são as minhas festividades, e elas devem ser sagradas, vocês vão estipular. O Pêssar, ele tem que sair, ele tem que cair sempre na mesma época. Por isso, Deus falou para os sábios de Israel colocarem as datas específicas. Por quê? Como o povo judeu segue um calendário lunar, ele não vai bater com o calendário solar. Então, a cada tempo em tempo é adicionado ali um bissexto, né? Você acaba acrescentando ali mais um mês para justamente casar com a época da festa, tá? No caso aqui é a festa de Pêssar. Então nós entendemos bem. Deus fala, essas são as minhas festas. Por que são as minhas festas? Porque eu as proporcionei a você. Pêssar só aconteceu Pêssar porque eu tirei vocês do Egito. Essa época agora de Shavuot, que é a época da colheita, a contagem do Homer que vocês vão fazer, tudo parte de mim, porque a partir de agora, daqui a 50 dias, eles iriam receber a Torá. Então vocês vão contar, vocês vão se preparar durante todos esses 50, desses 49 dias para o 50, o 50º dia ali, para poder receber a Torá, tá? Só que no meio de toda essa questão, Deus ainda fala: você, quando for colher o seu campo e as espigas, você não deve, quando cair, você recolher. Você deixa para o pobre e para o peregrino, o convertido que está no meio de vocês. E aqui eu não consigo deixar de falar para vocês sobre realmente essa questão. As festas são de Deus. Deus instituiu as festas, tá? Fora dessas festas que Deus colocou, não existe mais outras. Deus fala assim, a unicidade de Deus e a onipresença, né? Ou seja, se Deus ele fosse estipular outras festas, como nós temos hoje, né? As festas em volta aí das outras religiões, ele haveria, porque Deus é onisciente e falava: agora vocês vão comemorar essa festa. Diferente do que conta nas outras religiões, Deus não fala assim: faça essa festa. Não. As pessoas, o ser humano, ele simplesmente foi lá e determinou: ah, essa aqui é a festa Vamos pegar o mundo, pegou o Pêssar que Deus instituiu, que era para comer matzot, que era para comer pão sem fermento, que era para ser durante 7 dias você fazendo isso. Eles pegou e criou, falou: não, essa aqui é a Páscoa, vamos colocar o coelho no meio, vamos colocar uma outra figura no meio, vamos destituir, vamos desligar daquilo que Deus faz. Sendo que Deus acabou de falar falou que todas essas festas eram comemoradas durante todas as gerações. Então a unicidade de Deus, ele fala: ó, vocês vão comemorar essa festa dessa maneira, porque o mundo vai pegar ela, né? As pessoas vão pegar e vão transformá-la totalmente em outra festa, a festa que eu não ordenei. Vão transformá-la numa festa pagã, tá? Esse é o termo mesmo, é pagão porque não foi aquilo que Deus instituiu. São instituições de homem que controlavam as pessoas através dos seus ensinos, mas o que Deus estipulou é essa daqui. O Pensa é essa festa, o sábado é essa festa, o sábado é sábado, o sábado não é o domingo. Deus não falou lá na frente que ele iria mudar, trocar o sábado ralo e shalom. Deus não livre trocar o sábado dele pelo domingo. Quem colocou o domingo foram os homens. Então, a nossa porção aqui dessa semana, ela trata dessas festas de Deus para deixar nós bem claros que estes são as festas sagradas de Deus. Os preceitos foram dados por Deus. O que está fora disso não é de Deus e acabou. Não tem o que falar, tá? Então, quando nós aqui comentamos e falamos sobre as festividades de Deus, o próprio texto diz: são as minhas festividades. São as minhas festividades e vocês só vão colocar o tempo certo para que elas caiam determinadamente no tempo correto, tá? Então entendemos bem, meus amigos. Deus estipulou as festas para que nós possamos cumpri-las segundo a tua vontade e segundo o teu querer, tá? Mais uma vez eu agradeço vocês que chegaram até aqui e estão comigo nesse vídeo, tá? Mais uma vez Deus abençoe a cada um.
Você é novo no canal, deixa um like, se inscreva, compartilhe, tá? Você que já vem acompanhando comigo já há um bom tempo, muito obrigado mais uma vez pelo prestígio que tem nos dados aqui, de ter acompanhado esses ensinamentos dentro do texto original aqui da Torá, tá? Mais uma vez, um Todarabá, muito obrigado, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida e que Mashiach que Mashiach venha o mais breve possível, de preferência ainda hoje, para estarmos com ele em Jerusalém e poder comemorar as suas festas ali, juntamente com o Mashiach. No demais, meus amigos, qualquer coisa, se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui com a quinta parte da porção, tá? De Emor, que vai falar um pouquinho mais de outras festas que estão aqui dentro do contexto, tá bom? Mais uma vez, fiquem com Deus, Bekol Tov e Lehi Traot. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado.